episódio do nosso podcast aqui da Forever Brasil. E hoje eu tô muito feliz com uma convidada, gente, muito, muito especial. Pensa uma pessoa que tem uma energia que transborda, né? Quando eu tive meu primeiro contato com ela, juro pra vocês, assim, eu saí tão energizada, tão motivada, que, sem dúvida nenhuma, ela é uma convidada especial, não só por quem ela é, mas por tudo que ela conquistou até aqui. E eu tenho o prazer de estar aqui com Simone Brum. Ah, o prazer é meu, o prazer é Bem-vinda, meu. querida. Obrigada, muito Muito bom. obrigada. Olha, posso falar que é o seu primeiro podcast? Conta aí. Pode falar que é o primeiro podcast da Então, vida. gente, assistam, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem dentro da rede, fora da rede, porque Simone veio hoje contar sua história linda, segredos, porque eu vou tirar de você segredos de sucesso, viu? Não esconde. Posso contar uma coisa? Outro dia eu tava assistindo o podcast da Hanomi, lá, japonesa. Sim, Hanami. Hanomi. É. E era o podcast que eu... Desculpa, Honami. Ronami. E era o podcast que ela gravou com o Greg e com o Aidan. Sim. E eu falei, eu vou ouvir, eu peguei o caderno, falei, eu vou anotar os segredos que ela vai. E eles perguntavam pra ela, assim, por que você tem tanto sucesso? Qual o segredo? Gente, ela não respondia, Simone. Não respondi. Olha, ela foi sabonete Foi. nesse podcast, mas eu não vou deixar você escapar sem revelar toda a sua história, Aham. todo o seu sucesso, tudo Vai que ser um você passou prazer. até aqui. E aí eu quero começar perguntando quem é a Simone? Bem, Simone, mãe, né? Dona de casa, esposa, sou esposa do Márcio, meu filho. Eu tenho um filho de 26 anos, 26 anos. Fabrício. Comecei esse negócio exatamente por causa dele, entendeu? E sou empresária, né? No ramo de network marketing, parceria com Forever Living. E é isso, sou uma Quantos pessoa anos feliz. você já tá na Forever? A minha parceria já fazem 22 anos. 22 anos. Parece que foi ontem. Quero começar, sabe o que eu gosto do podcast? Que a gente vai Sim. ouvindo e vai pensando nas perguntas. Você falou assim, comecei por causa do meu filho. Sim, Conta daí. conto sim. Quando eu iniciei esse negócio, ou melhor, antes de iniciar esse negócio, eu estava passando por um processo de divórcio. Eu era do corporativo, eu trabalhava no na área de auditoria financeira, e eu sabia que com o divórcio eu não ia conseguir dar a vida que eu tinha sonhado para o meu filho, né? Eu ia ser eu e o Fabrício, e não ia ser fácil. E eu comecei a me abrir para ter um negócio. Falei, não, eu acho que eu tenho que fazer meu dinheiro. Eu já tinha estudado muito a respeito disso, tinha visto muito a respeito disso, não foi do nada, né, que surgiu essa ideia. E eu sabia que eu tinha que tocar minha vida e ter o meu negócio, fazer dinheiro. E foi quando me apresentaram, né, o Network Marketing. Na época não era Forever Living, era outra empresa. Aprendi com outra empresa, fiquei 2 anos lá. E aí, depois dessa escola, eu comecei o negócio. Aí eu fui convidada por uma amiga que eu conheci dentro do segmento para conhecer a Forever Living, que foi a Blanche Regina, que é a minha patrocinadora. Gente, Blanche maravilhosa. Fiz uma conversa. Aliás, eu quero gravar podcast com ela também, porque a Sim. história dela é muito linda. É muito linda. Muito linda, me inspirou bastante. Aliás, eu vou ser bem sincera, sabe que foi a Blanche que me inspirou a gravar os podcasts? Ah, que legal. Juro, porque assim, eu fui ouvindo tantas histórias nesse início de Forever que eu falei, gente, isso não pode ficar só comigo. Eu falo que o que a gente grava e a gente sobe para as redes sociais fica para eternidade, vai estar lá. Fica. E as pessoas vão ter acesso daqui 1 ano, 2, 10 anos de Sim. histórias que inspiram. Verdade. E eu acho que cada vez mais falta a gente ter pessoas que a gente olha a história e fala, nossa, quero ser como ela, nossa, quero conquistar isso, né? Eu escutei uma frase uma vez, não sei se você concorda, que era assim, as mídias sociais estão cheias de informações, de gente postando conteúdos diversos. Se você tem histórias boas e conteúdos bons e você não tá lá, você tá deixando com que histórias ruins e sem conteúdo viralizem. Verdade. Então a gente tem uma certa obrigação ou responsabilidade de fazer com que histórias assim realmente avancem, ganhem, as pessoas conheçam, que se espalhe, né? Não só pelo Brasil, mas quando cai, né, na internet vai para o mundo, né? Sim. Então foi a Blanche aqui reconhecendo numa conversa com ela que eu falei, nossa, isso dá boas histórias. Que legal. Parabéns, Blanche. Tá vendo? Muito bom. E aí, como foi começar, né, num negócio novo, diferente, vindo?
vamos chamar assim, do CLT, da Sim, estabilidade? do CLT. Ele tem uma estabilidade, né? Porque a partir do momento que você. É falsa, É mas falsa. existe. Que você acha que você tem uma carteira assinada, que você está num lugar seguro e protegido. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, né, primeiro que isso é mentira. Sim, Você, na verdade, tem que trabalhar assim como qualquer outro negócio, seja empresário, empreendedor, CLT. Só tem sucesso quem trabalha, quem só. arregaça a manga, né? Mas como foi para você esse momento de sair de algo que era essa falsa segurança, num momento de um processo difícil pessoal e com um filho pequeno? Olha, foi muito, muito difícil, né? Porque quando eu me separei, né? Quando o pai do Fabrício foi embora, porque foi ele que tomou a decisão, então isso se torna mais difícil, porque o seu emocional vai pro chão mesmo, a sua autoestima, você fica se perguntando onde você errou, entendeu? Porque assim, eu não sei, eu acredito com todas as histórias que eu já ouvi de mulheres divorciadas, a gente aqui no Brasil, não sei se em outros países é a mesma coisa, a gente se sente muito fracassada, né? Aqui a gente casa pra ficar casado, a gente não casa pra separar. E com um filho pequeno, né? Fabrício tinha 2 para 3 anos, então assim, se torna mais difícil ainda, né? Você vê a pessoa sair andando com outra pessoa, né? Foi embora por causa de outra pessoa. Então você se sente assim, a autoestima, o seu amor próprio, tudo no chão. Então, assim, mas eu não estava conseguindo pagar as contas. Então, o que eu recebia no CLT não é que eu não estava dando para eu dar uma vida boa pro Fabrício, não, eu não estava conseguindo pagar as contas. E chegou no momento, porque neste momento a gente morava numa casinha de aluguel, etc., que eu tive que deixar a casinha e voltar para casa dos meus pais. Então, pior ainda, né? Então, assim, quem casa quer casa, quem descasa não volta pra casa, né? Então, você tem um filho, né? Ainda mais com um filho no colo. Então, pra mim, era um momento de fracasso total. Então, foi muito difícil, porque a minha autoestima estava muito no chão e uma vidinha ali dependendo de mim, entendeu? Uhum. Então, assim, eu nunca fui empreendedora, eu nunca vendi nada na vida. Nada, nem ideias. Até Ah, aquele momento. tá. É muito bom. Então, o que que acontece? Sair ali do meu escritório com ar-condicionado, né? Respondendo ali a diretoria, aquela coisa confortável, né? Hum. Aquele falso conforto. Foi barra, né? Porque eu tinha que explorar São Paulo. Porque quando a gente trabalha um negócio como esse, como network marketing, a gente vai até as pessoas, né? Uhum. A gente faz encontros. Então, assim, nessa época eu morava em Diadema. Eu saía de Diadema, eu tinha que ir para Guarulhos, tinha que ir para Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E eu sempre fui péssima de volar, até hoje. Graças a Deus a É. gente tem o Google Maps que nos salva. Então foi muito sofredor eu ir pra rua, me perder, entendeu? Eu queria voltar pro CLT, eu queria. Muitas vezes eu Hum. fiquei pensando, ai meu Deus, acho que eu vou voltar, acho que eu vou voltar. Mas quando eu pensava nisto, não, eu quero dar uma vida boa pro meu filho, eu tenho que pagar minhas Uhum. contas, né? Eu tenho que ter uma vida, pelo amor de Deus, né? Uma vida melhor. E isso que me fazia prosseguir. Você começou o network marketing ao mesmo tempo que você ainda era CLT? Você fez Eu essa era CLT. transição devagar? Sim, Tá. eu ainda era CLT quando eu comecei. Só que eu, assim, não sigam o meu exemplo. Boa. A gente também Não aprende com os erros, sigam, né? é. É. Mas o que que aconteceu? Eu fiquei tão entusiasmada que com menos de um mês de negócio, a gente já ganhou uma viagem com Forever, né? Hum. Foi uma viagem nacional, a gente foi para Angra dos Reis, no Hotel do Frade. Era uma turminha muito pequena. O senhor Fernando, meu Deus, né? Uma pessoa sensacional. Alugou uma lancha, levou a gente para passear nas outras Ai, que ilhas. delícia. Aquela coisa, né? Conhecer a sede, aquela mansão belíssima, me encheu de energia, de alegria. Eu falei, eu estou no... Olha, menos de um mês o negócio. Eu estou no lugar certo. Não, agora eu vou ficar rica. É Hum. agora que eu vou ficar rica. E aí, quando eu voltei, na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, o meu superior foi mal educado comigo, porque isso é muito comum, né? Uhum. No corporativo. Eu falei, gente, eu sou uma empresária agora. Tava deslumbrada, né? Eu sou uma Ah, empresária. Eu vou ficar rica. Eu vou é. ficar aguentando desaforo. Não vou Hum. ficar aguentando desaforo. E naquele dia mesmo eu pedi a conta.
Uau! Pedi a Com conta. menos de um mês de Com Forever. menos de um mês eu tinha conquistado. Eu acho que eu já tava lá com uns 2 meses, que até o dia da viagem eu não me lembro muito bem. E eu pedi a conta. Liguei pro Lino toda feliz, pro Lino Barbosa. Falei, Hum, Lino Barbosa, vou contar uma coisa maravilhosa. Pedi a conta. hum, Sou 100% networker. Ele faltou me matar. Ele imagina. falou, você tem um filho? Eu falei, mas eu vou crescer. Ele falou, então, mas agora você tem que correr mesmo. Agora você não tem, eu acho que também Não muitas tem. vezes, quando a gente não tem opção mais, você já ficou sem opção, a única era o que você tinha Opção. na mão, você tinha Era que o fazer dar certo. negócio. E eu tinha que fazer dar certo. Você não acha que isso, por um lado, também fez você se dedicar e arregaçar as mangas e ter energia? Porque assim, não tinha como dar errado, você não tinha essa opção. Então, você sabe, Paula, é de verdade. Eu senti no meu coração que ia dar certo. Eu estava embora eu ainda era supervisora, né, que Hum, foi o nível que eu alcancei com menos de um mês de negócio, porque nós colocamos pessoas-chave certas, uhum, né? Então, embora tinha menos de um mês de negócio e eu cheguei nesse patamar e aí na viagem eu tomei essa decisão, mas no meu coração eu sabia que ia dar certo, que eu estava com uma parceira maravilhosa, uma parceira séria, uhum, e que eu ia ter competência de fazer esse negócio dar certo na minha vida. Eu ia fazer o que fosse necessário. Eu ia colocar em prática o que eu estava aprendendo. E dessa maneira eu ia obter o sucesso, porque a empresa era muito séria. Ou seja, ela é uhum. muito séria, né? Então eu Muito bom. senti isso no meu coração. Muito bom. Nossa, gente, ó, histórias pra gente. Eu falo assim que toda história tem insights pra gente ser destravado, né? Quantas mulheres não estão passando pela situação da Simone, sozinhas, que eram casadas, que estão tendo que criar sozinhos seus filhos e que não conseguem ver uma luz no fim do túnel, né? Que se Sim, sentem aí presas dentro da situação. E eu acho que o modelo que a gente tem na Forever te possibilita você abrir um caminho totalmente novo e com possibilidades infinitas. É infinito. infinito, Infinito, infinito. né? A Simone é Safira Diamante, Safira de amor. mas os níveis, né, os status que já existem, gente, tá infinito, não tá? Infinito. Infinito. Eu tô no início da escada ainda. Nisso, o que é maravilhoso, porque te dá ainda um espaço de crescer, de Sim, sonhar, né, de buscar, mas eu acho que é mais do que isso, né? O que mais me encanta na Forever, e eu tenho falado muito sobre isso, é a união de duas coisas que para mim são lindas: produtos de bem-estar, de sim, wellness, num momento que a gente busca saúde, vitalidade, onde a gente tem vivido muito mais, né? As pessoas... Outro dia eu vi sim. um vídeo falando assim, agora que chegou minha hora de envelhecer, olha o novo padrão da velhice, né? Maravilhoso. E eu falei, é bem isso, né? Assim, hoje em dia, 70 anos é novo, Sim, né? sim. Então, para a gente viver bem, com saúde, porque todo mundo quer viver com saúde, a gente precisa ter uma alimentação, uma suplementação de produtos que te tragam saúde. Então, esse para mim é um negócio uau. O segundo uau é um modelo democrático e meritocrático, Sim, que qualquer pessoa que tenha disposição, energia, vontade, garra, consegue. consegue. Então, se você é essa pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, e se essa mensagem chegou até você, talvez este negócio seja aquela luz no fim do túnel que você está procurando. E o que não falta são histórias como a da Simone, né, que motivaram a estar aqui hoje. Então, obrigada por compartilhar algo tão íntimo, né, tão vulnerável de alguma É, forma, né? verdade. E no final, óbvio que ela conquistou tudo que você se dispôs lá atrás. Ah, com certeza, porque foi assim o trajeto, né? Com menos de 5 meses de negócio, Hum, eu já estava no nível de. Menos não, com 5 meses de negócio, eu já estava no nível de gerência tá. e já estava ganhando, recebendo, né? Fazendo no líquido mais do que eu fazia no bruto no meu Uau. tradicional. E tendo tempo para o meu filho, Hum, né? Tempo com qualidade, feliz, porque eu estava crescendo, sendo reconhecida, eu estava provando a mim que eu era capaz, uhum, né? Então você imagina você receber com seu negócio, que a maioria das pessoas não estavam acreditando, principalmente uhum. família, pai, mãe, tava todo mundo dizendo Simone ficou louca, né? Com 5 meses já tá fazendo mais dinheiro no líquido do que no tradicional, Não, e né? aí eu imagino o efeito que isso teve na sua autoestima. Pô.
que tava abalada, Uhum. né? Você trouxe aqui tudo que você pensava da história do fracasso, de ter um filho, e de repente, então, é pouco tempo, né, Pouco Simone? tempo. Você conseguir dar a volta por cima. É. Tanto que quando eu fui assinar o divórcio, Uhum. Foi porque agora é linda? tudo muito automático, né? Hoje em dia eu acho que é diferente, mas na época não. Então, assim, nossa, eu tava tão bem, eu tava tão feliz, sabe? Uhum. Eu falei pra ele, seja feliz, faz a sua vida o que você Uhum. quiser. Eu tava muito feliz com a advogada, até falou assim, vocês têm certeza que vocês querem separar? Porque a gente tava tão numa conversa É. boa. Por quê, gente? Porque o problema, a maior parte do problema quando existe um relacionamento é a gente. Uhum. É esse estágio de se sentir fracassado, autoestima no pé, etc e Uhum. tal. Então, quando você está bem, você fica muito poderosa. É. O externo não te afeta mais. Eu acho que tem uma questão de identidade, né? Quando a gente Também. sabe quem a gente é, o nosso potencial, é, nada nos abala. Nada nos abala. E Forever Living, ela faz isso conosco. É, né? Ela nos faz sentir assim. E entra a parte da saúde, né? Claro. Eu cheguei com a minha saúde também, imagina. Hum. Com o emocional afetado, a saúde física também é afetada. Né? Porque eu já ouvi histórias de pessoas que chegam pelo produto, porque já consumiam o produto, ouviram falar do produto, e pessoas como você que chegam pelo negócio, né? Pela possibilidade de um crescimento profissional, né? De rentabilidade, de crescimento, de Sim, prosperidade. Então tem os dois vieses, né? Mas independente de por onde você chega, no final essas coisas se se juntam. E é casam. maravilhoso, é isso que eu falo que é maravilhoso, você ter essa junção. Agora, óbvio que não foi tudo flores, né? Não, não Tenho foi. certeza. A gente tá aqui até aqui, a história triste que virou uma história maravilhosa, Sim, mas que neste caminhar de 20 e poucos anos, com certeza você teve muitos desafios, né? sim. Quais foram assim desafios que te marcam até hoje, que você fala, nossa, isso aqui para mim foi um grande desafio que eu venci, né, para esse negócio dar certo. Olha, Paula, eu acredito que os maiores desafios foram no início, de fato, né? Porque depois que você começa a ter resultado, você começa a ser reconhecido, começa a viajar com a empresa, né? E ver a grandeza dela pelo Uhum. mundo, os desafios começam a se tornar pequenos, né? Então, assim, como eu consegui trabalhar muito bem o meu sonho, quando eu vir para esse negócio, e isso é importante, esse negócio não tem como acontecer se você não tiver grandes sonhos. Ai, gente, tem uma coisa que nós duas, a gente, lá na Escola de Diamante, eu já vi essa conexão, que virou piada depois, mas são um mapa de Um sonhos, mapa de vision sonhos. board, não é? Sim, Chame do vision nome que board. quiser, né? Virou o vision board O vision lá, piada do board. vision board. É, Mas, gente, isso é muito verdadeiro, né? Se sim, você não acorda de manhã entendendo o porquê que você tá escovando os dentes, tomando seu café da manhã, o porquê que você tá indo trabalhar, exato, se não tem sentido, exato. fica um vazio, né? Fica, E aí, já que você tá falando dos sonhos, sim, qual era, assim, você tinha um sonho de dar uma boa vida pro seu filho. Com certeza, em determinado momento, você já tinha conseguido. sim. Quais novos sonhos você foi construindo ao longo desses anos para te manter motivada? É, aí isso daí. Obrigada por perguntar, Ah, Paula. Por quê? Porque a gente começa a ter, não é nem sonhos, né? A gente acha que é sonhos, mas é suprir necessidades, né? boa. Você ter uma boa casa, poder pagar o estudo dos Uhum. filhos, não é verdade? Eu acho que isso são Sim. necessidades. E eu achava que era sonhos, e eu queria suprir exatamente as minhas necessidades. Aí depois o Boa. quê? O que sonhar, né? É, dentro do nosso negócio, com essa parceira linda que é Forever, você tem que ter sonhos assim gigantescos para você continuar todos os dias, para você não se acomodar. Porque conforme você vai crescendo dentro do plano de compensação de carreira da empresa, você vai tendo ganhos que você não tem lá fora. E que uma pessoa para ter lá fora tem que estar no nível de diretor de uma empresa. Hum. Entendeu? Então, se é só suprir necessidades, quando você chega nesses ganhos, você começa a estacionar. Mora o perigo aí, né? Você começa a tirar o pé do acelerador. Uhum. E eu fiz isso. Ai, você fez. Fiz. Gente, tô adorando esse podcast. Não, porque eu acho que a gente aprende muito com o que deu certo e o que deu errado. Sim. Conta então. Então, Tirou o pé do aí acelerador. exato, eu comecei a ter ganhos Certo. expressivos, né? Aí eu, como uma mulher muito vaidosa, comecei a cuidar muito de mim e Linda. comecei a fazer menos negócios. Comecei a fazer menos negócios e curtir mais a vida.
Casou de novo, né, Casei de Simone? novo, gente. Minha lua de mel durou anos. Muito bom. Então, assim, olha, isso que é lindo no negócio, né? É. Porque o negócio continua caminhando, Rendendo. rendendo. Você ganha, você tem uma renda passiva, você tem royalties, né? E a Uhum. minha organização é uma organização muito legal, né? É uma Hum. organização a nível de Brasil, fora do Brasil, né? Inglaterra, é, eu tenho na Inglaterra, eu tenho no Japão, eu tenho no Paraguai, redes. Tá. De verdade, não é só consumidores de produto que a gente tem em diversos Entendi. países. Então, é um negócio muito legal. Então, eu comecei a orquestrar o meu negócio. E não Nós, fazer o negócio, entendi. orquestrar o negócio, né? Então, aí começou a dar esse vazio. Começou a dar um vazio. E eu falei, poxa, que legal, mas tá faltando alguma coisa. E o que tava faltando? Tava faltando eu. Hum. Entendeu? E aí eu falei, como que eu vou fazer então agora para fazer o meu negócio continuar se expandindo? Porque, gente, quando você é um líder, você tem muita responsabilidade, você tem pessoas com você e essas pessoas querem crescer, né? Você chegou num patamar muito bom, mas e aí essas pessoas, onde estão? Então é uma responsabilidade muito grande. E aí eu coloquei como meta que eu quero ajudar milhões de mulheres pelo Brasil a conquistarem a sua liberdade financeira e econômica. Uau. E então eu comecei a encher de mim o negócio do painel dos sonhos, né? E eu comecei a encher de mim isso, né? Como seria isso? Né? Como seria trazer Uhum. essas mulheres? Como seria fazer um negócio acontecer na vida de cada pessoa que chegasse perto de mim? E isso começou a me trazer uma alegria novamente. E eu comecei a trabalhar essas pessoas em volta de mim, começar a ver elas crescerem. E é óbvio, né? Tudo acontece, né? A sua pontuação cresce, né? O seu bônus cresce mais ainda. Eu amo ganhar dinheiro. Talvez ouvindo a sua história, me vem algo assim. Existia metas de sobrevivência, Sobrevivência, de ter ali uma vida, o básico para você viver, sim, mas depois você foi encontrando seu propósito. propósito. E isso não é algo que você já nasce sabendo qual é o seu propósito. Você precisa viver e ir descobrindo através das experiências e de questionamentos, né? Nasci para quê? Deus me criou para quê? Qual é o meu Exatamente. papel aqui nessa vida? E você falando assim para mim é muito forte que é o seu propósito. É o E a partir propósito. do momento que você entra nesse fluxo de trabalhar em prol daquilo que você foi criado para ser, as coisas vão cooperar e, consequentemente, você vai se sentir plena. Sim. Acordar todos os dias feliz. Ir dormir cansada, morta, mas Uhum. feliz. E o mais lindo do propósito é que ele nunca é sobre você. Sim, Ele é sempre sobre servir o outro, sim. não é? É, Pode olhar, as é pessoas que se servir. encontram no propósito é sobre o outro, seja qual propósito for, né? Porque o seu, você já tá cheia. Você não precisa de mais reconhecimento, de mais. Quantas viagens você já fez? Mais de 50 Ó, viagens com Forever precisa de mais Living. viagem? Não, Isso não o mundo preciso mais inteiro, né? viagens, Então, é. assim, já foi reconhecida várias vezes, Sim, é referência, é mãe, é casada, tem uma casa que deve ser linda, imagino. Então, assim, no final, você já está completa naquilo que preenche no mundo natural. sim, material, né? Material, exatamente. E agora é uma completude de alma. De alma. De alma. De alma, né? É. E nada te para nesse lugar. Não, não. Por quê? Porque a gente vê muita coisa, né? A mulher, é lógico que a minha organização tem muitos homens também, mas quando a gente fala a respeito de mulheres, a mulher é muito judiada, né? Muito sofrida no mundo, não é Brasil, é no mundo. E quando ela vê uma oportunidade dessa, que depende única e exclusivamente dela, dos objetivos dela, né? E do profissionalismo que ela irá desenvolver, ela pode chegar onde quiser. E eu vou trazer mais sobre esse modelo, que eu acho que é complementar ao que você está falando, que ele te permite você ter os seus vários papéis como mulher, Sim, né? Não é aquele negócio que você precisa pegar o ônibus, ir para o seu trabalho, demorar 2 horas, trabalha 8, volta, demora mais 2 horas, aí vai fazer jantar e almoço para o dia seguinte para os filhos, não passa tempo de qualidade com a família, ainda tem que cuidar da casa no final de semana. Não, você consegue montar uma agenda. Existe uma agenda, existe trabalho, como qualquer lugar, mas que eu acho que traz talvez uma palavra que eu, como mulher, valorizo: flexibilidade.
Total. E a liberdade geográfica, porque de onde você está, você faz negócios, né? É. E inclusive você cria negócios onde você está, né? Não é só conduzindo os negócios que estão em outros lugares. Então, aonde tem gente, a gente está fazendo E negócio. olha só que legal que me veio agora. A gente vive atualmente uma geração que busca o quê? Flexibilidade, trabalhar de qualquer lugar, não é isso? Sim, Principalmente no digital. E ainda ganhar bem, prosperar. Isso é o que essa é, nova geração está buscando. sim, Por mais que a Forever seja uma empresa que já tem aí seus 47 anos no mundo, ela é muito moderna e atual. muito. Você pode ser uma jovem universitária Sim, em qualquer lugar do mundo, você pode ser um estudante, você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma mulher que já trabalha meio período ou nem trabalha ainda e quer começar. Posso te contar uma história? tudo. Tem uma pessoa que eu tô patrocinando, ela tem 69 anos. Uau! E quando eu tava no processo de vir para Forever, e ela foi uma querida, conversamos muito, e ela falava assim: Paulinha, quando você entrar lá, eu quero meu cadastro. E eu já tô falando para várias pessoas que eu vou vender Forever. Gente, 69 anos, Simone. 69. Uma pessoa que não tá trabalhando, que Sim. viu a oportunidade. É que não é só sobre prosperidade, é o Não, relacionamento. Você relacionamento. não fica Fazer parte de sozinho. Não algo. é isso, Pertencimento. pertencimento, comunidade. Não Comunidade. teve uma história que a gente ouviu lá sobre aquela venezuelana? Foi Venezuelana. não, Sim, angolana, angolana. angolana, que ela falou, quando ela chegou no Brasil, ela não conhecia ninguém. E ela trabalhava como costureira. Ai, é Lembra da angolana. história? Lembro, lembro. Trabalhava Excelente. como costureira, olha, até arrepio. E que ela se sentia muito sozinha. Fora a dor no braço que ela começou a sentir, né, ali, e que também impactava muito o trabalho dela, foi quando ela foi apresentada a Forever, começou o negócio dela, e ela fala que a Forever, além de ter ajudado ela, né, financeiramente falando, trouxe para ela amigas. Olha que demais. Você lembra dessa história? Lembro, E lembro. eu acho que hoje em dia também, tirando os 4 pontos que eu falei que os jovens procuram, ou seja, é uma empresa extremamente atual para a necessidade que, né, essa geração busca, tem uma quinta, que é assim, a gente vê cada vez mais pessoas vivendo solidão. Solidão. Ficam tão dentro da vida dos outros, a gente vai entrar nas mídias sociais, né? Sim, Tão dentro vivendo a vida do outro, navegando horas ali naquele celular, seja lá se for TikTok, Instagram, YouTube, que quando desliga, fica sozinho. E por estar sozinho, volta para a rede social. verdade. E a história do networking marketing, networking vem de rede, é esse lugar e que foi lindo ouvir a história dela, da angolana, não estou sozinha. Exato. É isso também, né? É bem isso. Imagina ela fora do país dela, né? Quanta solidão, Exatamente. né? Então, eu de verdade acho que é um modelo de negócio extremamente atual para as Atual. necessidades que a gente busca nesse mundo atual. Por mais que você talvez nunca tenha ouvido falar de Forever, e tá vendo aqui pela primeira vez. É uma pena que a gente não tá com produtos aqui, né? Mas a gente vai fazer um podcast de produtos. Dá uma pesquisada lá no site, nosso Instagram Sim, tem muitas informações. É uma empresa que no seu modelo vai te trazer resultados em várias áreas que talvez estejam vazias, que estejam, né, deficientes, deficientes. precisando reviver. E Exatamente. aí eu queria entrar nessa história dos sonhos, né? Porque eu e você a gente gosta muito. Sim. E você foi falando desse seu propósito. Você que lida com muitas pessoas que estão chegando. Como é que elas chegam em relação aos sonhos? Olha, Paula, como a gente até conversou em off, né? Até 2010, nós tínhamos pessoas que buscavam, queriam ter, né? Depois de 2010, né, com o advento do Facebook, Hum, e começou daí as mídias sociais, né? Então, a gente vê que as pessoas se perderam um pouco. É bem o que você acabou de dizer, né? A pessoa começa a ficar olhando a vida da outra pessoa, a prosperidade do outro, e começa até a viver aquela história da outra pessoa, seguir alguém na internet e esquece dela. Então, o que que nós observamos hoje, né? Em 2025, nós observamos que as pessoas estão perdidas, elas não hum. sonham. Quando a gente pergunta qual é o seu objetivo, né? Porque tem gente que não gosta da palavra sonho. Qual o seu objetivo ou qual o seu sonho? Elas ficam olhando pra gente sem saber.
sem saber o que falar, sem saber para onde está indo. E é muito interessante isso, porque neste momento ela percebe, caraca, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei como vai ser minha vida. Porque a gente começa a fazer um monte de perguntas Uhum. para, caramba, eu não sei o que vai ser daqui a um ano. Eu não tenho um planejamento para daqui 5 anos, para daqui a um ano. Que são poucas pessoas que têm. É. Agora, sabe, te ouvindo sua história, conhecendo a minha, quem nunca se viu num momento sem sonhos? Provavelmente você, quando sobrevivia, não tinha sonhos, eram as metas da necessidade básica. Eu já me vi, é uma situação um pouco diferente da sua, mas eu já me vi sem sonhos. Quando eu conquistei os meus primeiros sonhos, que era carreira, filho, casa, viagem, eu não fui renovando meus sonhos. Eu não fui renovando os meus objetivos. E aí, em determinado momento eu caí em mim, assim, tipo, do nada eu tive uma revelação onde existe um vazio porque não tinha mais motivos de eu acordar todos os dias. E foi muito louco porque a revelação que eu tive foi: eu não sonhava mais à noite dormindo e eu não sonhava mais de dia. Porque os dois são tristes, mas o de dia era muito triste. E naquele dia que eu caiu a ficha, eu lembro que eu fiz uma oração muito simples. Eu falei: Deus, eu quero voltar a sonhar. E na noite que eu fiz essa oração de dia e na noite que eu fui dormir, no outro dia eu acordei muito feliz porque eu tinha sonhado à noite. Olha. Irmão, É incrível, né? é incrível, assim, isso foi 2017. E naquele momento eu tinha certeza que os meus sonhos de dia seriam resgatados, renovados, assim, que eu teria novos sonhos até ir encontrando o meu propósito. Por isso que eu falei, o propósito, ele é algo um pouco mais demorado, mas que você não pode desistir de encontrá-lo, né? Sim, Hoje eu também tenho um propósito muito claro, uma visão de onde eu quero, né, para que eu nasci e por que eu precisei passar por tudo que eu passei, mas sem dúvida nenhuma, talvez o que mais conecta a sua história a minha e talvez de você que está aqui nos ouvindo é ter este momento em que você não tem sonhos. sim. Agora, sabe o que é mais lindo? É que Hum, dá para resgatar e dá para tá. ter novos sonhos. Basta, não sei se para você seria simples assim, mas eu acho que é uma parada e você começar a refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente vive num mundo tão agitado e tão consumido por viver a vida do outro, que a gente não para olhar a nossa, para sonhar a nossa, para planejar a nossa. Exatamente. Então, todo início de ano agora, eu tenho uma rotina de sonhos, que é eu sento no meu escritório e eu convido Deus para vir comigo ali. E eu falo, eu quero sonhos desse ano, né? O que que eu vou no final do ano contar que eu realizei neste ano? Eu tô lá em dezembro de 2025 e o que que eu vou contar que foi o ano de 2025? Quais são os objetivos que eu conquistei? Quais são as coisas que eu fui surpreendida que eu nem planejei? Porque acontece muita coisa, né? Sim, Que a gente não planeja e de repente cai. sim. Quais foram os processos que eu passei? Eu tenho falado muito sobre processos ultimamente, porque as pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Não querem. E aí, assim, eu quero a riqueza fácil, eu quero a vida fácil, mas ai, tem que ser fácil. É, E eu imagino quantos processos você já passou para chegar até aqui. é. E eu vou dizer a você, Paula, que os processos são mais internos do que externos. Porque, na realidade, o negócio é muito simples. É muito simples, né? Mas são tantos tabus, bloqueios, traumas que a pessoa vem, né? Eu vim, assim, outros vêm também. Que quando ela começa a derrubar todos esses. E nós temos treinamentos para isso, né? Nós temos mentorias para Não, eu já isso. ia querer arrancar o primeiro segredo. Vamos lá, lembra que eu falei? Até É. aqui a gente aqueceu. Primeira pergunta: como é que você resgata sonhos de pessoas? A primeira coisa é ela saber onde ela está. Entendeu? Não é nem importante, tão importante de onde ela veio, mas onde ela está. Quando a gente começa a falar a respeito da vida dela, e ela começa a pensar, aí assim, ela se desligou da internet, se desligou do mundo, ela tá pensando nela, porque ninguém mais. A maioria das pessoas, vamos falar ninguém, Tá. né? A maioria das pessoas não pensam mais nelas mesmo, real, a vida delas. E a gente começa a fazer um monte de pergunta a elas, e elas começam a ver a vida que elas estão levando, e a gente começa a mostrar para elas que elas podem mais, existe um caminho em que elas podem mais, isto faz dar um certo pânico. Eu tive algumas experiências com algumas pessoas agora que foi como se eu estivesse tirando uma casca da ferida.
Entendeu? Como se a pessoa estivesse até se revoltando contra mim por ela enxergar a realidade dela. E isso é uma delícia, porque não tem como limpar uma ferida, né? Se não doer. Vai doer, O né? Porque Tiamat dói. e passar o sabão ali antes, né? Uhum. Pra limpar. Então, aí sim, você começa a falar um pouco de você, que isso é importante, né? Você contar um pouco da Uhum. sua história, e ela fala assim: bom, se você conseguiu, eu também consigo. Ou contar outras histórias de sucesso que ela pode se identificar. E ela falar assim: bom, se aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Né? São pessoas simples, pessoas como eu, então tiveram vivências diferentes, mas conseguiram, eu também vou. Aí você consegue sentir no olhar dessa pessoa a transformação. É como se você estivesse dando a ela oxigênio puro. Entendeu? E ela começa, não, então vamos desenhar o que eu quero para minha vida. Porque até esse momento ela tem vergonha também de falar. Ah. Né? Então Ou não sabe, eu tenho vergonha. você tem uma metodologia, um Eu método, uma tenho uma ferramenta metodologia. que você leva a pessoa a fazer primeiro esse lugar de onde estou, um diagnóstico, para depois ela avançar na estruturação de um plano, é isso? Sim, exatamente. E aí vem o painel dos sonhos. A Ah, primeira coisa que eu faço, o vision board. o vision board. A primeira coisa que eu faço com a pessoa é isso. É Uhum. os sonhos. E, gente, é incrível. As pessoas têm vergonha de falar. É. Tem. Ela tem vergonha de falar. Muitas pessoas. E assim, independente do nível social, sabe? Às vezes tem vergonha de falar o que ela tá sonhando mesmo. Eu falo assim: olha, apareceu Aladim na tua frente. São Uhum. 3 pedidos. Boa. Pede o que você quiser, né? Uhum. Não paga imposto para sonhar. Então a gente começa a brincar com a pessoa e ela começa a colocar para Uhum. fora. E aí, dentro dessa metodologia, eu sou muito sincera, eu sou muito franca, a gente não engana ninguém. A gente vai mostrando dentro do plano de carreira em que momento ela vai estar começando a conquistar aqueles sonhos, Tá. aqueles objetivos. E aí isso é muito legal, porque você não está só fazendo a pessoa sonhar, você está mostrando o caminho de fato, aonde ela vai conseguir isso. E você deve ter várias histórias de sucesso de pessoas que chegaram neste lugar de quebrada, sem sonhos e que foram avançando e conquistando. Sim, Tem diversas alguma que você pode histórias. dividir com a gente, assim, que te tocou? Ai, tem sim. Tem. Tem uma pessoa que veio comigo e ela e o marido tinham uma distribuidora de tintas e foi à falência, assim, deu uns problemas, foi à falência e tinha 5 filhos. Tudo assim, pequenininho, escadinha. Só que essa pessoa tinha também esse senhor, né, o marido dela, tinha um outro casamento. E nisso ele começou a falhar com a pensão. Hum. Porque, né, o outro casamento não, tinha outro filho Outro de, filho. de outro casamento. Então, nós iniciamos o processo do trabalho exatamente quando eles estavam no olho do furacão. E ela estava num estado de depressão profunda. Aí fica mais difícil. Eu tô rindo, gente, porque é mais difícil ainda fazer uma Uhum. pessoa com uma depressão profunda sonhar, né? Mas nesse momento era suprir essa necessidade. Tinha que sair desse olho do furacão. E a gente começou a fazer o trabalho muito corpo a corpo. Gente, tem momentos, sabe, que você só passa a instrução pra pessoa e a pessoa segue. Tem momentos não, que você tem que pegar na mão e fazer junto. E esse é o grande diferencial do network Uhum. marketing. Nenhum negócio faz isso, de pegar você na mão e fazer junto. E nós começamos a fazer. E exatamente em 6 meses depois, eles já estavam respirando, né? Já estava podendo pagar a pensão, as crianças lá do outro lado. Dentro de casa as coisas começou a voltar ao normal, porque ela realmente pegou esse negócio, e isso é muito legal. Ela falou assim: esse é meu bote salva-vidas. Uhum. Entendeu? E ela fez acontecer. Eu tô falando de um caso extremo, né? Porque nós temos outras pessoas que têm as suas vidas e tal, e fazem, né, tranquilamente. Mas que foi uma coisa que tocou muito o meu coração, porque quando eu chegava lá em Campinas, né, aquelas crianças com aquela carinha triste, porque vivenciava, né? Não tinha como não Uhum. saber o que os pais estavam passando. E depois de alguns meses, você já sentiu uma alegria dentro da casa. Imagino. E não é que eram pessoas paupérrimas, não, foram pessoas que estavam quebradas, né? Aconteceu uma coisa Uhum. inusitada e pegaram elas numa situação muito difícil, né? Quebrou mesmo. E eu acho que tem, eu estava até pensando, conversando no almoço sobre isso hoje, quando você pensa em construir um negócio, o investimento é alto, pensando do ponto de vista, se você vai abrir uma loja, se você vai ter uma franquia,
se você vai abrir um consultório, né? Tem um custo altíssimo envolvido com riscos, que pode dar certo, como pode não dar certo. O nosso modelo de negócio, o investimento, gente, é muito baixo. Para você começar, é muito baixo, assim, com a possibilidade de em 5 meses, porque tem vários casos, não é só o da Simone, vários outros Até casos, menos, né? Menos. De 3 a 6 meses, vamos pensar assim. Por exemplo, esse mês você falou 6 meses, então tem muitos casos de pessoas que investem pouco e começam logo em seguida a já ter retorno desse investimento. E em pouquíssimo tempo se paga, né? Em pouquíssimo tempo, gente. Eu, quando iniciei, foi exatamente isso. Não tinha condição nenhuma. Nenhuma. Eu tinha o dinheiro, olha, eu tinha o dinheiro do licenciamento do carro, que era no mês seguinte, né? Que eu tinha várias multas. Eu amo um flash. É um flash, eu tô dentro. O flash da multa, né? Adorei. E aí eu tinha multas para pagar aí o licenciamento, então eu tinha o dinheirinho guardado, que era aquele dinheiro para isso, né? Que eu precisava do carro. E aí eu olhei para Blanche e falei, Blanche, eu tenho esse dinheiro. Ela nem estava acreditando que eu ia entrar nesse nível, porque eu chorei tantas pitangas para ela, né? Porque a Blanche é advogada, eu tinha algumas questões para resolver jurídicas, e aí eu chorei mesmo para Blanche, que eu queria que ela, né, prestasse para mim esse serviço sem cobrar nada. Tipo, que o dinheiro eu vou usar para entrar no negócio. Amiga. Aí quando ela me levou para a oportunidade, ela me levou para conhecer. Eu falei, olha, Blanche, eu tenho um dinheirinho. Se você confiar e colocar no teu cartão de crédito o restante, bem cara de pau, eu entro já no nível. Então, igual eu, você imagina quantas, né? E foi sensacional, né, gente? Porque se você parar para pensar, eu não vou dizer no primeiro mês, no segundo, mas no terceiro mês eu já tinha sabe? Já tava tudo ok, né? Como eu disse, eu não era boa de vendas, então eu não parti para vendas propriamente dita, né? De produtos. Mas olha que delícia você conseguir fazer um negócio mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro. Mesmo sem dinheiro. Não, porque você... Olha, isso tem uma história de um taxista no Rio... Na verdade, era um morador de rua. Ai, verdade. Tem essa história? Tem essa história. Conta a história que você vai saber contar melhor que eu. Eu vou tentar lembrar, porque já faz um tempinho, É né? uma história de ele ganhou um produto, um desodorante, ele vendeu, virou taxista. Ah, então não é a mesma história, me Não. perdoa. Então Conta você. É assim, ó, eu escuto... Sabe quando você escuta a história de alguém e não tem todos os detalhes? Sim. Mas algo como ele era morador de rua, aí ele ganhou o produto de alguém, que ao invés dele usar, ele vendeu. E aí, com esse dinheiro, ele conseguiu comprar um produto. Aí ele foi vendendo de novo. Aí ele comprou 2 produtos. E aí ele conseguiu virar taxista e ele usava o táxi para vender. Bem, saiu das ruas, gente. Saiu assim, das ruas. vendendo um produto. E ele, assim, eu acho que é a mesma história, porque ele estava nessa condição de morador de rua. Ele não veio de uma condição de muitos anos. Ele chegou num momento que nem a casinha dele ele conseguiu e ele foi pra rua, né? Então ele já era uma pessoa empreendedora. Ele tinha esse espírito empreendedor, né? Então por isso que foi tão... Não, e aí você vê assim, por isso que eu falo que pra quem quer, pra quem tem quer. garra, energia, quer trabalhar, arregaçar as mangas, tem oportunidade. Tem oportunidade. Posso contar mais uma? Vai. Eu acho que essa é imbatível, porque ela tá com a gente até hoje e faz um trabalho belíssimo, que é a Lúcia Mello, que é gerente da minha rede. Ela, quando iniciou o negócio, ela fazia faxina. E ela disse que o sonho dela era não lavar privada mais os outros. E para Lúcia foi um processo muito difícil, porque ela era muito tímida, ela tinha muitas dificuldades, ela tinha muitos problemas de saúde. Em 2 anos, olha, a gente está falando de um negócio que de 4 a 6 meses você pode já chegar no nível em que você começa a fazer aí um dinheiro razoável, né? Fala um dinheiro valor, interessante. pode falar? Em torno de 4 a 6 mil reais, né? Quando você chega no nível de gerência, no mínimo de 4 a 6 mil reais. Se você parar para pensar que é um dinheiro que não é você que está produzindo, mas está vindo de uma rede de relacionamento lucrativa, é um valor muito interessante, né? Assim, começa a ser um valor interessante, que não é um trabalho só teu. E aí ela começou, imagina, gente, a gente tá falando de uma pessoa que ganhava ali como diarista. E aí ela levou 2 anos para chegar. Mas a Lúcia, gente, é uma pessoa tão linda,
Beijo na Lúcia. É Uhum. uma pessoa tão linda que ela fez mesmo. Não é que ela fazia e parava. Não, ela fazia todos os dias. Ela levou 2 anos para chegar nesse nível de gerência. Lúcia, assim, com alguns anos de negócio, poucos anos, 3, 4 anos de negócio, após esses 2 anos, ela conquistou já viagens internacional, ganhou 2 vezes o prêmio do carro. Você acha? Ela já fez 11 viagens internacionais. Ela ganhou 2 vezes o Sherman's Bônus, Uau, né? 2 vezes, não, 3 vezes, né, Lúcia? 3 vezes o Sherman's Bônus e 2 vezes o prêmio do carro, né? uau. Hoje ela tem a casa dela muito confortável em São Bernardo do Campo, já tem um apartamento dela na praia. Para pra pensar. É, Agora, assim, no sistema tradicional, quando ela ia ter essa chance, essa oportunidade? não eu. Então, gente, é muito lindo, né? É. Quando a gente Então, ó, vou voltar aqui no segredo. faça Você já contou sobre resgatar sonhos. resgatar É um sonhos. segredo. Dei uma volta, né? Desculpa. Não, maravilha. Não, e o meu papel é ir te resgatando aqui. Né? Porque eu acho que tem muita história legal para Viaja, né? compartilhar. Eu queria entrar no segundo segredo que eu imagino que você tenha, que é assim. Um dos grandes desafios no modelo é você mostrar para as pessoas, convencê-las, e vai vir muito não, né? Um lugar de Sim. você não desistir pelos vários nãos que você vai receber. Não tenho dinheiro, não tenho interesse, tenho medo, ai, não quero, né? Qual é o seu segredo de conseguir trazer pessoas para a sua rede? Você sabe, Paula, que esse é uma das coisas que mais pega mesmo, principalmente para quem tá iniciando, é o medo do não. Ninguém Uhum. gosta de ser rejeitado, ninguém quer ser rejeitado, né? Mas uma coisa que a gente ensina, e é que legal a gente ter uma experiência já e a longa data para poder ensinar isso, é você ter uma audição ativa. Entende? Você vai conversar com qualquer pessoa hoje, você tem que conversar com intenção. Quando você vai falar um bom dia, é um bom dia com intenção. Você realmente está perguntando para a pessoa, bom dia, né? Desejando um bom dia. Ou quando pergunta, como você está? Um networker profissional de verdade, quando ele fala como você está, ele não está fazendo aquilo porque é de praxe, todo mundo pergunta, né? Às vezes as pessoas perguntam e saem andando, né? Ah, como você tá? E sai andando. Uhum. Não, ele olha dentro do olho, ele quer saber como a pessoa está. Hoje em dia, isso é tão raro, principalmente agora que a gente está com internet, as pessoas, como você disse, estão muito na solidão, Uhum. que quando alguém vê sinceridade na outra pessoa, que quer realmente saber como ela está, ela já sente um aconchego. E ela abre o coração, Uhum. né? Eu quero saber como você tá mesmo, de verdade. Conta pra mim. Nossa. E quando você usa a sua audição ativa, você consegue descobrir ali é, as necessidades da pessoa, ou quando você pergunta como é que tá os seus negócios, como é que tá o seu trabalho, e realmente com interesse, né? Olho no olho, e a pessoa começa a falar, e ela fala de objetivos dela, e você vai fazendo cada vez mais perguntas, porque quem conduz uma conversa é quem pergunta, não é quem fala. Paula aqui, ó, conduzindo a conversa. Então aí você consegue extrair dela. E aí você consegue falar para ela. Talvez não nesse primeiro momento, é o que eu ensino o meu time, né? Não nesse primeiro momento. Ouça a pessoa, conversa com a pessoa. E seja sincero, de fato, esteja presente. Completamente presente. E no segundo momento, você fala: Olha, eu estava pensando no que você me disse. E aí você levanta o que a pessoa disse. Eu acho que eu tenho a solução para você. Eu Uhum. acho que eu tenho algo que pode te ajudar. Vamos marcar um café? Essa pessoa vem aberta. Uhum. Poxa, a Simone pensou em mim, cara. Ela achou uma solução, talvez uma solução para o que eu tô passando ou para eu conseguir esse objetivo. Vou lá tomar esse café. Ela vem aberta, ela vem interessada. Ela não vem porque eu acho que esse é o melhor negócio do mundo, a Uhum. melhor oportunidade do mundo. Eu quero que você faça o negócio. Não. Ela vem por ela, por uma Uhum. necessidade, por um objetivo, e ela vai me ouvir. A probabilidade, óbvio que há nãos, mas a probabilidade cai. Cai, talvez assim, olha, eu vou pensar mais. Eu vou, Uhum. talvez não é aquele não direto. Não, pelo amor de Deus, não Uhum. quero. Não. É uma coisa mais, né, tipo, eu vou sair daqui com isso na minha cabeça, eu vou pensar sobre esse negócio mais, né? Mas se a pessoa souber fazer direitinho,
Alcanço sim. Gente, maravilhoso o segredo aqui, ó. Então, segundo segredo, Alcanço sim. saiba se conectar Se genuinamente conectar com as pessoas, genuinamente. através, primeiro, de entender a dor da pessoa, a história da pessoa, as necessidades, para que aí depois você ofereça e não o Exato. contrário. Ah, não, gente. Olha, é natural quando a pessoa inicia, né? Eu passei por isso, todo mundo passa, né? A gente fica falando pra todo mundo: vem comigo, vamos ficar rico, vamos ficar rico. Você vai ficar. Então, assim, é amadorismo. Conforme você vai aprendendo, e tudo bem, é o aprendizado, né? E conforme você vai aprendendo, e aprenda logo, nós temos um sistema de treinamento que faz você aprender logo. Nós temos livros maravilhosos que te ensinam os passos, né? Então, conforme você vai aprendendo, você vai mudando. E olha que negócio lindo que é esse. Você começa a caminhar, a se transformar, porque é sempre uma transformação, numa pessoa de excelência. Porque você começa a se interessar realmente pelo outro. Porque esse negócio, Paula, não é para alguns, esse negócio é para todo mundo. Todo mundo precisa de saúde, de qualidade de vida. Todo mundo quer ser reconhecido. Gente, não existe quem não quer ser reconhecido. E todo mundo quer mais dinheiro ou não? Quer Uhum. viajar, trocar de carro, sim ou não? Claro. Então, esse é um negócio que é para todo mundo, né? É, Mas é só a gente saber tocar a dor ou os objetivos das é. pessoas. Mas, Simone, sabe, você estava falando e eu tô há tempos querendo fazer um reconhecimento para você. Eu te encontrei lá na escola de diamantes, eu falei, nossa, perdi a oportunidade de falar. Eu quero muito te agradecer pela forma que você me recebeu. Oh, Não, sabe por quê? Foi a única pessoa que não veio com uma lista. de cobrança. Não, lista de qualquer coisa. Você não estava interessada no meu papel, você estava interessada em mim. Sim. E foi uma conversa que eu guardei. Foi Oh, rápida, né? Eu acho que a gente falou uns 20 minutos. Mas depois que eu tive várias conversas, eu falei, ela é especial. Ela não veio querer usar este momento individual para ganhar alguma coisa de mim. E era isso que eu queria ter te falado no dia da Escola oh, Diamantes. Então, eu falo agora porque você é assim. Eu não sei se foi a vida que foi te ensinando e mostrando o quanto que você ganha quando você de fato tem interesse genuíno na vida do outro e que virou, né, a sua característica, mas me tocou, de oh, verdade. Então, fico feliz, obrigada. E eu tenho amiga. certeza que como eu me senti, muitas pessoas se sentem assim perto de você quando você fala, porque não tenho dúvida que é de um lugar de quero te conhecer, me conta quem você é, conta sua história, né? Sim. É muito, muito lindo. Terceiro segredo. Hum. Nossa, hoje eu vou arrancar muitos segredos aqui. Conta pra mim como é a sua rotina de dia a dia, o quanto hoje você dedica para cada tema, né, da sua vida, porque vida pessoal e profissional é uma só, né? Da sua vida. Desde cuidar da saúde, da sua família, o trabalho, sua rede. Como é essa rotina hoje? A minha vida gira muito em torno do negócio, sabe? Porque quando a gente fala negócio, é aqui, né? É aqui, na cabeça. O nosso negócio é aqui, porque a gente está sempre encontrando pessoas, a gente sempre está pensando no nosso time, né? Olha, eu levanto todos os dias de manhã, primeira coisa, agradecendo a Deus pela vida. Eh, eu venho sentindo nos últimos anos que o agradecimento é a coisa mais importante para tornar você uma pessoa leve, para você conseguir impactar na vida de pessoas, né? E quando eu ouvia isso, eu não dava muita atenção. E eu vi que isso é verdade. Então, a primeira coisa que eu faço de manhã é agradecer a Deus pela minha vida, pelo negócio, pelos meus filhos, por tudo. E aí eu faço a visualização todos os dias. Todos os dias eu estou na frente do meu painel visualizando, e isso me dá uma energia muito grande. Isso me dá um entusiasmo. E na parte da manhã eu falo com os meus empreendedores, todos que estão conectados, que estão em fase de mudança de nível, em conquistas de meta, eu mando uma mensagem, a gente se fala, a gente troca um áudio, e esse entusiasmo que eu gero pela manhã por agradecer, por visualizar os meus próximos objetivos a serem alcançados, faz com que mova a pessoa do outro lado. Porque às vezes a pessoa do outro lado não está muito bem. E aí eu divido o meu dia, tanto para mim, para eu fazer o negócio para mim, buscando Uhum. novas pessoas, como também fazendo
com o meu time, né? Ajudando aqueles que querem de fato. E na semana eu também dou treinamentos, etc e tal. Mas eu organizo a minha agenda para mim ter um tempo para o meu marido, para mim ter um tempo para o meu filho. O meu filho trabalha home, né? Conseguiu trabalhar home, né? Vai só 6 vezes no mês no escritório. Então eu tiro um tempo, a gente bate um papo. Olha que delícia, né? Poder bater um papo. Tenho tempo para cuidar de mim. Isso que eu Olha ia que falar, delícia. com certeza, linda desse jeito, minha filha. Isso aí não é só dormir, não. Isso aí se cuida, Eu com me cuido com a certeza. maior alegria do É. mundo, sem atrapalhar. Hoje em dia, sem atrapalhar nada, né? Aham. Me cuido, então eu tiro o meu tempo para me cuidar. E é muito legal, né? Porque mesmo você indo se cuidar, as pessoas chegam e olha, eu sou uma mulher hoje, 2025, de 53 anos. Então, quando você vai numa massoterapeuta, quando você vai fazer qualquer procedimento, ela olha a pele e fala assim, Simone de Deus, qual a idade você tem? Olha a qualidade Uhum. dessa pele, olha a qualidade. Aí eu já faço propaganda do meu Claro. negócio, O né? Dos tempo meus todo você tá produtos. antenada, Todo o né? tempo todo eu tô É. antenada, porque realmente você ter essa suplementação, esse suco de aloe, gente, suco de aloe vera é vida. Você tem que tomar suco de aloe vera. Todo mundo na face da terra tem que tomar suco de aloe Eu vera. comecei a tomar e lá em casa agora também coloquei meu marido e meu filho para tomar. Sim, Já falei para os meus pais que já compraram, né? Então é isso, estamos sendo introduzidos ao mundo de aloe de vera. aloe vera. Aloe E, vera é e são vida. benefícios de médio e longo prazo, né? Não é algo que eu falo, cosmético, vários produtos, você não vê amanhã o resultado. Sim, É uma disciplina de uma uma mudança de rotina, constância. de alimentação, né? É, Muito lindo sua rotina começar com agradecimento, né? Acho que o sim, fato de acordar já é pra gente ser grato, né? Já é. acordamos, novo dia, estamos respirando e tem o dia inteiro pela frente para produzir, para ajudar, para servir. E a gente tá chegando no fim. Você Ai, acredita? meu Deus, foi muito Aham. rápido. Eu te falei que você ia gostar. Não, nem parece que foi o primeiro podcast dela, né? Mas Amei. queria que pedir para você trazer as suas últimas dicas, insights, recomendações para o público, Para quem está no negócio, para quem para está fora quem, do para negócio. qualquer pessoa que você queira falar. Eu quero falar para você que não é um networker. Você que está nesse sistema tradicional e que está se sentindo comprimido, exprimido, deprimido diante do cenário aí fora, né, gente? Que não é fácil, né? Se dê a oportunidade de conhecer algo novo. Você pode, se você está em busca, você pode desenvolver paralelamente com o que você faz. Não precisa ser a louca igual eu. Você pode desenvolver paralelamente com o que você faz. Eu garanto a você que você vai conquistar sonhos, assim como eu, que nem sonhou, que nem está sonhando nesse momento. Eu realizei sonhos com esse negócio de network marketing em parceria com o Forever Living que eu nunca tinha sonhado, que nem passava pela minha cabeça. Esse negócio é um negócio sensacional e verdadeiro. Já transformou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e pode transformar a sua vida também. O que você deseja? Você deseja mais saúde? Mais tempo de qualidade para passar com a sua família? Você deseja viajar? Você deseja mais dinheiro? Venha conhecer esse negócio lindo que é Network Marketing em parceria com Forever Living. Maravilhosa, gente. Que é isso. Deixa seu Instagram. Deixo. É @simonebrum.oficial. Muito bem. Então, para quem tiver interesse no modelo, no network marketing, pode mandar mensagem diretamente para Simone. Sim, será um Vai te prazer. acolher, vai te ajudar com todos esses passos que ela trouxe aqui, que são maravilhosos, né? Acho que você já conseguiu aqui dividir com a gente informações para você que está começando, para você que quer começar, uma inspiração de um passo a passo, de quem acertou muito, mas teve ao longo do processo aprendizados importantes que ela dividiu aqui com a gente. E nada como ter alguém experiente do nosso lado para dar a mão, falar assim, não vai por aqui não que você vai errar. Faz diferença, Faz né? diferença, muita. A gente vive num mundo que fala muito de mentoria, né? E muitas vezes são mentores que não têm resultado, né? Fala do que não tem resultado. Nós não, nós ensinamos com resultados de fato e você terá sucesso, com certeza. Se você quer, Se você quer. se você quer, Se fizer o que tem que ser feito, exatamente, você vai conseguir vai com conseguir. mentores, né, com modelo, Com com modelo. produtos, não, tem tudo, é o pacote completo aqui. É o pacote Só completo. falta você querer, certo? Muito bem, olha, eu espero que nesse episódio de hoje você tenha capturado
todos os segredos de Simone para o sucesso nesse modelo de negócio, para a prosperidade, não só financeira, mas sem dúvida nenhuma de encontrar o seu propósito, de encontrar um lugar que você vai transbordar na vida de outras pessoas e poder, óbvio, se sentir pleno, confiante, completo. E se falou com você, e se você viu ou conhece alguém que está interessado, né, aqui na Forever, Sim, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para jamais. sua rede, para que possam também conhecer todos os produtos da Forever, mas também o nosso modelo, que eu tenho certeza que você vai talvez ser canal, né, de resposta de alguém que está aí esperando essa luz no fim do túnel. Então, obrigada. Não perca os próximos episódios, vai ter muita coisa boa por aí e eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu negócio. Um beijo e até o próximo.